A paz do Senhor, queridos ouvintes. Com a graça de Deus, neste momento, damos início a mais um episódio do Podcast. Um projeto idealizado pela mocidade da primeira igreja presbiteriana de Itabuna, no estado da Bahia, no qual nós temos aí, aos pouquinhos, de cada episódio, estudado o Evangelho segundo Marcos. Hoje, para ser mais exata, é o episódio de número 71. Então, desde já, somos muito gratos pela sua companhia, porque nós cremos que você está aí aprendendo junto com a gente, e isso é motivo de alegria para o nosso coração e de gratidão ao Senhor também. Bom, o meu nome é Luíse, eu faço parte desta UNP e, como nossa convidada de hoje para trazer o nosso estudo, nós recebemos nossa irmã Zilanésia, que ela também faz parte da nossa UNP, é bênção para a gente, já trouxe outros estudos em outros episódios aqui do programa e hoje ela está novamente aqui com a gente. Bem-vinda, Zila, Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos, é muito bom estar aqui mais uma vez, para que nós possamos compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. É motivo de muita alegria estar com nossa irmã Luíse, para fazermos mais este estudo. Então, pessoal, vamos à leitura do nosso texto de hoje, que é Marcos, capítulo 12, os versículos 38, 39 e 40, que diz assim: E, ao ensinar, dizia ele: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Tá contigo, Zila. Como a nossa irmã Luíse realizou a leitura do texto, meus irmãos, hoje em Marcos 12, do 38 ao verso 40, nós podemos perceber aqui no verso 38 que Jesus nos adverte nesse texto contra algumas coisas que nós encontramos, inclusive atualmente, não só fora da igreja, mas principalmente dentro da igreja, uma coisa que infelizmente faz parte da cultura cristã no nosso país, Nós temos, por exemplo, aqui no verso 38, quando Jesus fala: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças. Só para contextualizar um pouco, essa questão das vestes talares, elas eram roupas, eram túnicas bem longas, que literalmente varriam o chão, e que pessoas que usavam esse tipo de roupa, já se sabia que eram pessoas que não trabalhavam, normalmente eram pessoas muito ricas, influentes, que eram donas de seu tempo, não precisavam prestar serviço a outras pessoas para poder ter o seu sustento. E por isso, no caso, os sacerdotes da época, os fariseus e os peritos da lei, utilizavam essas roupas acompanhadas daquelas franjas longas e das borlas, citadas lá em Números 15, verso 38, como um sinal de obediência a Deus, atestando que eles eram um povo separado por Deus, mas principalmente como um sinal de orgulho, para dizer que eles eram pessoas, digamos assim, diferenciadas e pessoas especiais, dos quais eles muito se orgulhavam, segundo o que o texto nos relata, eles levarem a palavra de Deus ensinando, e por isso eles acreditavam estar em um patamar superior aos demais irmãos, às demais pessoas ali do povo de Israel. Seguindo aqui no texto, no verso 39, nós percebemos que eles gostavam muito dos primeiros lugares, que é o que o texto nos diz, dos primeiros assentos, tanto nas sinagogas como nas festas e nas casas que eles eram convidados. Por quê? Essa questão do primeiro lugar, como até hoje, ela tem muito aquela ligação com a questão de honra, no caso, da pessoa ser reconhecida publicamente
como proeminente, como uma pessoa importante. Tanto que eles gostavam muito de ser saudados em público como rabinos. O significado da palavra rabino é meu grande. Então, na cultura oriental, era muito comum que as pessoas que se assentavam à direita e à esquerda do anfitrião eram as pessoas de maior honra naquela festa ou naquele local que elas estivessem. Inclusive, na própria congregação, o banco em que os rabinos e os peritos da lei tomavam assento, eles não ficavam próximos à congregação, e sim próximo aos pergaminhos sagrados, né, aos livros da lei, e de frente para a congregação. Então, toda a congregação avistava aqueles rabinos e aqueles mestres que estavam ali durante todo o período de estudo da palavra. Era um local de destaque. No verso 40, Jesus chama a atenção para uma coisa muito comum, inclusive nos dias atuais, em que nós vemos aqui que eles devoravam as casas das viúvas e, para justificar, faziam longas orações. O que acontecia? Naquele tempo, como os sacerdotes eles não trabalhavam, assim também como os peritos da lei, que foi definido no Antigo Testamento, lá em Êxodo e em Números, quando foi tomada posse da terra, né, que os sacerdotes, eles não teriam, no caso, os levitas, eles não teriam uma porção própria de terra, e sim eles seriam sustentados, como a porção própria deles era o Senhor, eles seriam sustentados pela comunidade. E com isso, o que aconteceu com essa questão dos peritos da lei? Eles aproveitaram, é o que William Barclay explica para a gente no comentário dele, eles se aproveitaram dessa situação, não só para serem sustentados devidamente, mas para viver comodamente, da melhor maneira que pudesse se viver naquela terra, com todos os luxos, enfim, tudo que pudesse ter de melhor naquele lugar, fazendo com que o povo acreditasse através da religião que era uma obrigação, porque como eles eram separados, eles eram uma categoria superior, segundo o que eles demonstravam e ensinavam, então o povo teria, de certa forma, uma obrigação em sustentá-los, e caso eles se colocassem contra, eles estariam indo contra o que dizia a palavra do Senhor e não estariam em conformidade com a vontade de Deus. O que a gente vê, infelizmente, em muitas igrejas neopentecostais, esse tipo de comportamento hoje em dia, não é nada estranho. Nós também podemos perceber que outro aspecto que Cristo trata muito claramente a respeito dessa questão do sustento e da distorção da lei, se a gente voltar lá em Marcos 7, de 11 a 13, Jesus Cristo fala a respeito do Corban, que era uma oferta a respeito dos filhos que deveriam sustentar os pais, e que os fariseus simplesmente invalidaram esse sustento, essa obrigação, desde que se jurasse pelo templo e que aquela oferta, aquele dinheiro que deveria ser para o sustento dos pais, fosse dado para o sustento dos fariseus, como oferta para a igreja, digamos assim. Então, estaria tudo certo, não teria nenhum problema com que os pais deles passassem fome e necessidades das mais diversas. E que aí a gente vê justamente a aplicação desse verso, agora o 40, que eles devoravam as casas das viúvas, que já eram na maior parte extremamente pobres, sentiam-se na obrigação de sustentar esses homens, porque como o conhecimento legal, no sentido do conhecimento da palavra, quem tinham eram os peritos da lei, então eles se aproveitavam disso para abusar, extorquir as pessoas e fazer com que elas acreditassem que realmente aquilo era o desejo de Deus. E para concluir esse texto, a gente pode ter aí algumas aplicações bem práticas que o texto nos adverte contra. O desejo da proeminência, que é quando nós desejamos que as pessoas nos reconheçam, quando nós desejamos, na verdade, que as pessoas achamos que nós somos superiores a elas e que
aquele cargo nos confere alguma diferenciação, quando todos nós somos iguais, somos pecadores, somos necessitados da graça de Deus, e sem Cristo nós realmente não somos nada. Nós também percebemos aí o desejo do reconhecimento e principalmente a questão da venda do evangelho, de você usar o evangelho de Cristo, se apropriar dele para benefício próprio. O que é comum nos dias atuais, a gente vê que desde o tempo de Cristo isso já acontecia, e que isso é uma prática que Deus abomina, que Deus não deseja, e que nós como cristãos devemos realmente trabalhar para combatê-la. E a parte disso nós vemos aqui no finalzinho do verso 40, que Jesus deixa bem claro que todos nós, de uma forma geral, seremos julgados por Deus, que é Senhor e sabedor de todas as coisas, e que nada que é feito contra a Deus, contra o nome dele, ficará impune. O Senhor vê todas essas coisas e no tempo devido o Senhor trará a recompensa a cada uma dessas coisas, meus irmãos. Então que nós possamos andar vigilantes, em oração, em espírito de humildade, para que nós possamos realmente viver conforme o que Deus nos ordena. Amém, Zila. Louvado seja Deus por esta palavra, pela sua vida. Obrigada por ter aceitado, novamente o convite e estar aqui com a gente. Foi uma bênção, graças a Deus. E também, muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, que nós possamos estar realmente meditando, sobre essa palavra e que o Senhor possa aplicá-la aos nossos corações. Então, para encerrar esse episódio de hoje, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por este episódio e pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de aprender a Tua Palavra e poder também divulgá-la, Senhor, aqui nessa plataforma, no qual muitas e muitas pessoas possam ter acesso a esse estudo e a Tua Palavra. Que o Senhor continue a abençoar a vida de Zila, toda a sua família, a sempre capacitá-la e fortalecê-la conforme o Teu querer, bem como a mim, a cada um envolvido com este projeto e a todos os nossos queridos ouvintes. Que nós sempre possamos ter um coração e a mente aberta, Senhor, para aprender da Tua Palavra, guardá-la em nosso coração e praticá-la também. Que nós possamos estar buscando em Ti ser pessoas melhores, pessoas mais humildes, que fazem realmente a Tua vontade e buscam viver conforme a Tua Palavra. Mas que o Senhor também, ó Deus, nos conceda sabedoria para que nós possamos identificar os falsos mestres e que não possamos ser enganados por eles, mas que possamos estar realmente firmados nas Tuas palavras, nas Tuas escrituras. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. O Senhor continue a abençoar a cada ouvinte, a família de cada um, promovendo paz, talvez ao coração daquele que esteja angustiado, e que o Senhor possa estar abençoando a cada um neste momento, Senhor. Muito obrigada por tudo, é isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, ouvintes, é isso. Terminamos aqui o nosso episódio de hoje, o episódio 71. Já estamos aí aos pouquinhos, mas já caminhando para o final desse maravilhoso evangelho, E agradecemos a você que tem acompanhado com a gente, ou você também que talvez esteja chegando agora, Talvez seja a primeira vez que está ouvindo este episódio, este programa. Seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Então, já divulgando o nosso texto também do próximo episódio, será Marcos, capítulo 12, dos versículos 41 ao 44, Aí já finalizando o capítulo 12. Então é isso, recebam o nosso abraço, a nossa gratidão e até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau! De mim, preciso da Tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim.
faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Que os outros me ensinem a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda quando a confiança me